alunos, então. Agora a gente vai falar um pouco do espaço urbano e espaço rural. Né? Eu falei aqui para vocês já um pouco do que seria o espaço, né? O espaço geográfico, que é justamente onde a gente vive no nosso dia a dia, a gente vive no espaço, num espaço geográfico. E agora eu vou falar do que seriam as características do espaço urbano e do espaço rural. No espaço rural, a gente vai ter o quê? Por exemplo, os povoados e as localidades que a gente citou aqui para vocês. A gente vai ter mais predomínio de vegetação, mais florestas, a gente vai ver mais animais, mais plantas, num contexto rural. A gente vai ver fazendas, dentre outros aspectos. Então, é no espaço rural que a gente vai ter menos coisas urbanas, menos comércios, menos serviços e mais áreas rurais, mais plantas. A gente vai ter casas, porém a gente vai ter menos comércio e serviço. A gente já vai ter mais moradia, a gente vai ver mais moradia num contexto, no seu entorno, né, ao redor de plantas, de animais, ok? Então, é no espaço rural que a gente vai ter os sítios, as fazendas. Já no espaço urbano, a gente vai ver mais residências, tá? Mais casas, prédios, comércios, serviços. Então, no espaço urbano, a gente vai ter mais casas e um domínio maior de comércio, e é lá que a gente vai encontrar as sedes de administrativa, exemplo de prefeitura, Câmara Municipal, mais escolas. No espaço rural a gente também tem escolas. A maior parte dos espaços rurais no Brasil a gente encontra escolas, porém a gente não encontra muito, por exemplo, mercadinhos. Em alguns povoados a gente encontra, mas tem outros locais no espaço rural que a gente não vê mercadinhos, por exemplo. E no espaço urbano a gente tem tudo isso: escolas, hospitais, fábricas, muitas lojas de roupas, calçados, por exemplo. A gente vai ter os órgãos públicos, tá? Vai ter as casas lotéricas, a gente vai lá e faz um jogo, compras, né? Compra jogos, paga as contas de água, de energia. Então, é no espaço urbano que a gente vai ter aí uma dinâmica maior em termos de compra e venda, tá? E no espaço rural tem uma característica mais ambiente de tranquilidade, no sentido de a gente morar, viver mais em contato com a natureza, não ter muita aquela ocupação de estar comprando e vendendo, tendo em vista que é um local mais tranquilo nesse sentido. Então, são essas algumas características que a gente vai ter aí nesses espaços, tá? Como eu já falei, cada um de vocês deve morar, alguns na cidade, outros em povoados, outros em localidade, que eu já expliquei sobre isso aqui. Então, cada um vai ter o seu contato no dia a dia. Muitas das pessoas que vivem no espaço rural, tá? Por exemplo, num povoado, numa localidade, saem desses locais para ir à cidade. Por exemplo, no dia de feira, vai à cidade para comprar alguns produtos, tá? Tanto produtos industrializados como produtos também que são produzidos na área rural. Então, assim, a feira, ela é um marco bastante importante aí para muita gente que mora na zona rural, que é nesse dia que eles se deslocam, em sua maioria, para a área urbana, para comprar, para visitar, para sair um pouco do contexto rural para o contexto urbano. E ao contrário, a gente vai ter também muitas pessoas que vão passear na zona rural para visitar familiares, muitos vão também para plantar. Tem muita gente também que mora na cidade e que tem terras na zona rural e vão lá fazer plantações. Outros vão para lazer, no sentido, por exemplo, de algumas zonas rurais terem rios, por exemplo, e alguns vão lá para tomar banho de rio, para passar um domingo, um dia de lazer. E
dentre outras coisas. Então, assim, a gente vai ter aí características definidas, diferenciadas, no contexto dos territórios, né, de onde a gente vive. Cada um de vocês vive uma realidade, porque no mundo, tá? E aí vamos dar exemplo do Brasil. A gente vai ter as cidades pequenas, médias e grandes. Então, nas cidades pequenas a gente vai ter um contexto diferente da cidade grande e da cidade média. Por quê? Porque na cidade pequena a gente vai ter acesso também à questão de educação, saúde, porém a gente vai ter uma coisa mais reduzida, tá? A gente vai ter menos, numa escala menor. Muitas cidades pequenas, por exemplo, em nível de estudo só tem até o ensino médio, já não tem nível superior, já não tem a universidade, faculdade. Uma cidade média já encontra esse acesso, então vai variar muito de onde é que você mora, em qual estado você mora, essas questões. Então vai ser de acordo com a sua realidade, tá? Uma cidade média a gente tem mais acesso, uma cidade grande a gente vai ter, por exemplo, um aeroporto. A gente não vai ter um aeroporto numa cidade pequena, a não ser que seja só um campo de pouso. Pode ocorrer, mas um aeroporto grande a gente vai ter voos vindo de outros estados, de outros países. A gente vai encontrar nas cidades grandes. Então, assim, quanto maior for a cidade, mais acesso a gente vai ter a nível de educação, nível superior, por exemplo, mais a nível de aeroportos, de acesso, por exemplo, metrô. Dentro da cidade tem metrô, vai depender muito do tamanho que é a cidade. E o espaço rural, ele se encontra no seu entorno, tá? Ao redor das cidades. Varia muito, dependendo da região que a gente mora. Isso vai variar as características também, mas é praticamente isso. Assim, no rural a gente vai ter um predomínio maior da natureza, tá? Não que nas cidades não tenha, muitas cidades também tem. A gente vê plantas, a gente vê espaços que tem muitas árvores, principalmente nas praças. Porém, é de uma forma diferente, é num contexto diferente. Tá? Na área rural a gente vai ter muitos hectares de terras aí, de plantação, de florestas, coisas que a gente não vê muito na cidade, tá? A gente pode até ver ao redor da cidade, nas áreas que a gente chama de periféricas, tá? Ali da transição entre o urbano e o rural. Mas dentro da cidade mesmo, no sentido, por exemplo, no centro da cidade, dificilmente a gente vai encontrar plantações, tá? De milho, de feijão, dificilmente a gente encontra. A gente pode ter alguns no quintal da gente, a gente pode até plantar, mas esse é um outro contexto. Então é isso, a cidade a gente vai ter mais acesso às questões básicas, saúde, educação, acesso a bancos, e no rural a gente vai ter mais um contexto de tranquilidade, no sentido que a gente vai ter menos, por exemplo, automóveis, né, menos carros, menos motos. A gente vê muito na cidade e na zona rural a gente vê com menor quantidade, tá? A gente tem uma tranquilidade maior, tá certo? E é isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco do que seria esse espaço urbano e esse espaço rural. E aí um outro tema também muito importante que a gente vai abordar aqui no nosso curso de geografia, tá? É a paisagem. A gente já falou aqui do espaço, falamos da questão do lugar, tá? E agora a gente vai falar um pouco da paisagem na geografia. E aí a paisagem na geografia, ela vem num contexto do que a gente observa, tá? Então a paisagem, ela vai estar... É aquilo que a gente observa no nosso dia a dia. Então a gente tem diversas paisagens. E a paisagem, ela vai estar presente no espaço, tá? No nosso espaço geográfico. Em termos de paisagem, a gente vai ter, por exemplo, no espaço urbano, uma paisagem, e no espaço rural, uma outra
paisagem. E aí, para a gente falar com mais entendimento, vamos falar assim, entender mais o que seria o espaço urbano e o espaço rural no contexto da paisagem, a gente vai observar umas fotografias, tá? Umas fotos desses espaços para a gente entender melhor como é que se configura. E aí, a gente vai ter aí essa imagem, tá? Essa foto que mostra aí pra gente a cidade de Brasília aí. E essa foto, ela mostra as avenidas principais de Brasília. E a gente vê muito uma espécie de praça, não é? Uma longa praça, onde a gente vai ter vegetação e em seu entorno temos diversos prédios. E ao fundo a gente vai ter lá o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado, e é lá onde o presidente da República se encontra. Então, assim, a gente vai ter aí em Brasília, que é uma cidade planejada, tá certo? Por isso é que a gente vai ter essa configuração. Geralmente, uma cidade planejada, ela vai ter muitos espaços verdes, que são praças, onde a gente vai encontrar vegetação, e ruas bem planejadinhas, né? Um desenho bem feito aí. Como Brasília é uma cidade planejada, a gente vai ter essa paisagem que a gente vê aí, urbanização, muitos prédios, tudo bem delineado, asfalto, e também essas áreas verdes aí que se encontram nessa paisagem. Essa outra foto de Brasília, a gente vê mais essa parte urbanizada no sentido de prédios, tá? Tem diversos prédios aí e a gente vê aí como é que se configura a cidade. Nesse caso, a gente tem um exemplo de uma cidade grande, tá? Uma cidade bastante urbanizada. Já no contexto de uma cidade pequena, a gente vai ter essa imagem, essa foto, ok? Que é da cidade chamada Mata Grande, que fica no nordeste do Brasil, no sertão de Alagoas. E a gente observa nessa foto que a gente vai ter muitas casas, porém não vamos ter aqueles prédios bastante altos, como a gente viu nas fotos de Brasília, por ser uma cidade pequena. Também a gente vai ver um contexto rural ao redor da cidade. A gente vê aí ao fundo as serras, né? É uma cidade que se encontra numa área que tem muitas serras, tá? Então, a gente vai ter uma urbanização concentrada nessa parte mais baixa do terreno e ao seu entorno serras que vai se configurar em zona rural em seu entorno. Porém, essa parte aí que a gente vê diversas residências, a igreja ali ao fundo, faz parte da parte urbana da cidade. É uma foto de uma cidade considerada pequena. Já essa outra foto aí, a gente vê o mar, né? Uma praia, tá? Em Salvador, na Bahia, capital da Bahia, aí Salvador. E aí é justamente na parte do Fórum da Barra. E a gente vê que tem muitos prédios, uma urbanização bastante intensa, é uma cidade bastante grande. E a gente vê a diferença, né? É uma cidade que tem, que fica no litoral do Brasil, que vai ter aí o oceano, vai ter as praias. E próxima a essa parte natural, vamos dizer assim, né? Da praia, a gente vai ter muitos prédios aí, muita urbanização. E é uma cidade grande, ok? Então, aí pra gente ver mais ou menos como é que se configura uma cidade grande e uma cidade pequena. E a gente vê isso, nas cidades grandes, geralmente a gente vê muitos prédios altos, bastante altos. E uma cidade pequena não, a gente vê já alguns prédios com 1 ou 2 andares, 3 aí no máximo. Geralmente são mais residências que não têm andares e elas ficam mais num contexto de natureza, tá? Mais próximo da natureza. Já essa foto a gente vai estar vendo aí uma paisagem rural, tá? Como a gente vai ter
aí é uma localidade, ok? E em seu entorno a gente vê muita natureza. Então, assim, na paisagem rural, a gente vai ter essa configuração, poucas casas, geralmente a gente não vê asfalto, é tudo mesmo estrada de chão, tá? Sem asfalto, sem calçamento. Alguns locais têm calçamento, alguns povoados, porém, em sua maioria não vamos ver essa questão de asfalto. É muito raro de acontecer numa paisagem rural no Brasil, tá? Essa outra foto também a gente pode observar aí. A gente vai ter uma casa e ao seu entorno a gente vai ter o quê? Muitas terras, serras e uma paisagem aí com um predomínio de natureza. Essa outra foto, a gente vai ter aí uma foto bastante importante, interessante e histórica, inclusive. Essa foto é a foto de um casarão, né, que se encontra na zona rural da cidade de Água Branca, no estado de Alagoas. E ela é histórica porque foi lá onde ocorreu, era uma antiga fazenda de um dos coronéis importantes do Ulisses Luna, de toda uma história aí regional, e foi onde o pioneiro Delmiro Gouveia se escondeu, tá? E aí tem toda uma história aí por trás da história do Delmiro, que a gente não vai detalhar aqui. Mas isso para dizer que, além do contexto rural e urbano, a gente também tem o contexto histórico envolvendo aí as paisagens. E essa foto, ela mostra aí pra gente uma localização que fica no seu entorno aí com paisagens rurais, com a natureza em seu entorno. Isso para mostrar que a gente tem diversas paisagens e cada paisagem rural e paisagem urbana vai ter sua configuração, tá? Então, por meio das fotos que a gente viu, a gente vai ter aí diversas paisagens e além de ser urbano e rural, a gente vai ter diversas paisagens no urbano e no rural. Vai depender muito do que a gente está vendo. A paisagem, ela é tida por meio de objetos e ações. Ah, professora, como assim objetos e ações? Quando a gente fala objetos, a gente fala mesmo de algo palpável, né? Um objeto, algo que a gente toca, tá? Então, o que a gente vai ter na paisagem? Vai ter diversos objetos, desde uma casa, desde dos móveis, de estátuas, por exemplo, nas praças. Então, tudo isso são objetos, algo que a gente pode apalpar, tá? Pegar. E ações é justamente as atitudes, tá? Que as pessoas têm no espaço. Nesse espaço que a gente tem aí na geografia, o espaço geográfico. Então, o que acontece? Na paisagem, a gente vai encontrar esses objetos e as ações, ok? Os objetos e ações. Essas ações, né, os objetos é tudo que a gente pode tocar, palpar, e as ações é o que a gente, homem, ser humano, homem e mulher, faz no dia a dia. Por exemplo, é o ser humano que constrói uma casa, que modifica, que faz um asfalto. Então, tudo isso são ações que a gente faz que transformam a paisagem. E esses objetos e ações, eles vão se dando ao longo do tempo, tá? É importante também aqui dizer que as ações, além das ações humanas, também temos as ações naturais. Ou seja, o vento, ele faz ações, né? Ele transforma também uma paisagem, a chuva transforma a paisagem. Então, a natureza em si também transforma paisagens, tá? Então, são objetos e ações que vão configurar uma paisagem. E, quando a gente fala de paisagem, a gente fala da história, no sentido da história de vida daquela cidade, por exemplo. Para que a gente chegue a ter a paisagem atual,
a gente passou por um longo período aí de tempo histórico. Por exemplo, quando a gente vai ver a história de uma cidade, a gente vai ver que ela, antes de ser uma cidade, ela foi uma localidade. Teve os primeiros habitantes, tá? As primeiras pessoas que chegaram naquele local, que ocuparam aquele local, que ficaram lá, e a partir daí foram modificando aquela paisagem. Foi chegando mais pessoas, foi fazendo uma casa ali, outra ali, botou calçamento, asfalto, chegou uma loja, chegou uma outra. Isso foi transformando a paisagem daquele local. E com o tempo, ela foi modificando por meio dos objetos e das ações. E em cada período aí de tempo, a gente teve diversas paisagens, tá? Então a paisagem, ela vive em constante transformação, tá? Vai depender muito do que o ser humano faz e a natureza também. Por exemplo, um exemplo de transformação da paisagem por meio da natureza, por exemplo, são as chuvas. Por exemplo, tem locais que chove bastante, que a gente acaba tendo cheias, as ruas ficam cheias de água, entram nas casas e tudo isso muda uma paisagem. Depois da cheia, a gente vai ter algumas destruições, né? Porque muitos locais não estão preparados para receber tanta chuva. E aquela paisagem ali vai mudar totalmente. Por quê? Porque a gente tinha uma paisagem antes de começar a chover, começou a chover, encheu de água, derrubou diversas casas, encheu casas, e aquela paisagem ali vai ficar totalmente diferente porque a gente teve diversas ações ali, transformações. Isso é um exemplo de ação da natureza, né? Algo que não foi o homem que fez, mas foi a natureza que acabou transformando aquela paisagem. Uma ação do homem que a gente pode dar como exemplo é a construção de uma hidrelétrica, tá? O que acontece? Quando vai se construir uma hidrelétrica, tem-se o rio, tá? E muitas vezes tem que fazer uma modificação no seu percurso, no percurso do rio, para que possa ser instalada uma hidrelétrica. Então, o ser humano, o homem e mulher, chega lá, faz todo um estudo, modifica o percurso do rio. Muitas vezes isso faz com que pessoas tenham que sair daquele local para morar em outros locais, porque aquilo ali vai ser inundado pelo rio, né? Muitos povoados, algumas cidades já desapareceram visualmente para dar local ao rio devido à construção de barragens, que é um exemplo. A gente pode ter aqui alguns alunos que passaram por isso, que conhecem alguma história, que a gente tem diversas histórias no nosso país, tá? No Brasil, de ações como essas que transformam a paisagem. Então, esses são alguns exemplos de ações que os homens e mulheres fazem no espaço, né, no território, e que faz com que ele venha ter uma outra paisagem. Isso são exemplos mais amplos, mais visíveis de transformação. Também temos algumas transformações de paisagem de forma mais lenta, tá? Então ela tem sua variação, depende muito das ações e dos objetos que vão estar presentes naquele local, tá ok? Então é isso, praticamente isso. A gente vai ter a paisagem urbana, a paisagem rural, as ações e transformações naturais e humanas que vão modificar a paisagem. E a paisagem ela vai muito no nosso sentido. A gente pode olhar uma paisagem e ver uma paisagem de uma forma, a outra pessoa está olhando no mesmo local, mas sente a paisagem de outra forma, porque depende muito do que a gente conhece, né? Uma paisagem da minha cidade, eu posso ter uma visão diferenciada, porque eu conheço mais no sentido que eu tenho mais contato. Mas se vir uma outra pessoa que nunca tenha visto, ela vai ter uma outra visão. Então, a paisagem é assim, além das transformações que existem dos objetos e das ações que estão presentes na paisagem, também tem a questão do eu, né? Do que eu vejo e do que eu interpreto da paisagem. Okay? A paisagem de uma serra pode ter um significado para mim e para você um outro significado.
De repente eu vivi bastante naquela serra, conheço bastante, tive muitas vivências lá e eu vejo aquela serra com outro olhar, um olhar mais de carinho, vamos dizer assim, de sentimento por pertencer àquele local ali. Já uma outra pessoa que nunca esteve ali, que está ali naquele momento e olhando, mas é uma paisagem de uma serra como qualquer outra serra, tem árvores, é isso. Para ela não vai significar nada porque ela não vivenciou aquela paisagem, mas quem vivenciou a paisagem vai ver de uma outra forma. Isso para dizer que a paisagem, além da sua configuração no espaço, além da sua presença, vai ter também o sentimento das pessoas que estão vendo aquela paisagem. Se eu convivo todos os dias na minha rua, a rua que eu moro, eu vou ter um sentimento por ela, eu vou saber as modificações que ocorreram. Por exemplo, na minha rua, há 10 anos atrás, a gente não tinha asfalto. A gente tinha algumas casas, não tínhamos asfalto, e hoje a gente já tem uma outra paisagem. Hoje a gente tem um asfalto, a gente tem mais casas. A casa do meu vizinho não tinha garagem, hoje tem. E quem é que sabe dessas modificações da paisagem? É quem vivenciou essas modificações, quem estava lá de vez em quando, quem estava lá e viu essas mudanças. Uma pessoa que vai chegar agora vai ver a paisagem atual. A antiga só vai saber se alguém contar ou se tiver algum registro fotográfico, alguma coisa do tipo que faça com que as pessoas conheçam a história daquela rua. Então é isso. A paisagem ela vai depender muito das ações que ocorrem, tá? Das vivências que a gente tem, do nosso conhecimento, e ela está no espaço histórico, tá? Ela está presente no espaço, ela vai sofrer modificações ao longo do tempo e vai se configurar em diversas paisagens. Isso, por exemplo, uma foto, ela vai representar a paisagem daquele momento. Por exemplo, hoje eu vou e tiro uma foto daquela paisagem ali. Daqui a 2 ou 3 anos eu vou naquele mesmo local e tiro uma outra foto. Eu vou ter uma outra configuração. Pode não ter mudado tanto, vai depender muito dos objetos e das ações que ocorreram naquele local. Mas provavelmente vai ter alguma modificação aí, porque ela está em constante mudança, tá? A paisagem ela muda constantemente. E o conceito de paisagem é um elemento fundamental na geografia. A geografia valoriza muito a questão da paisagem, porque a paisagem é justamente os resultados dos objetos e das ações que transformam o espaço. E o espaço, a paisagem, o lugar são conceitos importantes que a gente vê na nossa geografia.